Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo sem aparecer por aqui. Oi, Nailce, tudo bem? Na verdade, semana passada eu participei de uma live no canal de um amigo meu, do Claudio Honor Noleto. E nós fizemos a live no canal dele, foi muito bacana. Foi muito bom. Tudo bem? Pessoal, para vocês que estão entrando agora, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá aí para vocês? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tudo ok, pessoal? Aproveitar um pouquinho, acabamos de iniciar agora e vou começar a compartilhar aqui antes de nós começarmos a entrar no tema. Um tema um pouquinho diferente, né, do que eu tenho costume de falar, mas aqui nós somos assim, nós somos livres para abordar vários temas, várias situações, desde que isso venha beneficiar vocês, venha ajudar vocês de uma forma positiva, né, pessoal? Aproveite e compartilhe também, que hoje eu acredito que a gente vai falar muitas coisas que pode ajudar você. Principalmente você que está pensando em empreender, em fazer alguma coisa diferente, não sabe por onde começar ou tem medo. Minha irmã entrou, Cleidiane, esperando o pessoal e chegando para nós começarmos. E hoje eu quero falar assim sobre empreender. Parece assim um tema um pouco diferente, né, daquilo que eu falo, só que, gente, tem tudo a ver. E essa semana foi interessante que assim, o motivo de eu começar a pensar, a falar nesse tema foi fazendo uma coisa que parece que não faz muito sentido, não tem muita, na verdade, não tem muita relação com esse assunto. E eu até fiz uma colinha aqui, deixei aqui do lado, porque depois de tanto tempo sem falar com vocês, sem vir aqui, parece que a gente vai perdendo o jeito, né, pessoal? Tô até com aquele friozinho no coração, sabe? Assim como a gente faz na primeira vez. Mas é assim mesmo. Isso mostra pra gente que a gente nunca deve fugir da nossa rotina, né? Então, pessoal, se você estiver me ouvindo bem, eu gostaria que vocês apertassem o coraçãozinho ou então colocassem um joinha. E gostaria de fazer uma live assim onde vocês participassem também, vocês podem fazer pergunta. E eu gostaria que uma pessoa escrevesse para mim como empreender em casa, que eu vou deixar fixado aqui como tema da live. Então, se alguém puder escrever aqui para mim, como empreender em casa, que eu vou deixar fixado aqui para as pessoas que irem entrando começar a entender sobre o que nós estamos falando. Joinha, todo mundo tá dando ok. Então eu acredito que o áudio tá bem bacana, né? Então vamos lá, pessoal. A ideia, Isleia, onde surgiu essa ideia? Por que você pensou em falar nesse tema? Nesse tema, assim, sobre empreender. Por que você quis falar sobre isso? Onde surgiu? Então, a Cleidiane colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo anexar. Só um minutinho. Não tá dando certo, Cleidiane. Mas tá bom, pessoal. Então o tema é esse. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreender. E como surgiu essa ideia no meu coração? Como eu comecei a pensar nisso? Essa semana eu resolvi fazer um material para me trabalhar com as crianças. E nesse material eu vou falar com eles sobre como entender as emoções. Porque muitas vezes as crianças elas não sabem reconhecer essas emoções. E eu separei ela como assim, as 5 emoções básicas. Para mim estar sentando com ela de uma forma bem lúdica, né? Tá colocando assim os desenhinhos
e explicando para ela como funciona. E as 5 emoções básicas, né, que são as emoções assim que nós podemos mostrá-la no nosso rosto. Inclusive, quem trabalha com essa leitura da face, ela consegue perceber essas 5 emoções, que é a emoção da alegria, a emoção da tristeza, a emoção da raiva, a emoção do nojo, né? Com mais alegria, tristeza, medo, raiva e surpresa. Então, essas são as 5 emoções básicas que nós temos que lidar com elas frequentemente. E quando eu estava ali escrevendo sobre isso e pensando que como muitas vezes é diferente para as crianças lidar com essa situação, principalmente porque elas não sabem verbalizar, elas não sabem explicar. Então, assim, na terapia, quando eu estou diante de uma criança, eu não falo com ela igual eu falo com adulto. Ela não chega e senta no sofá e eu pergunto para ela, nossa, como é que foi seu dia? Como é que você tá? Tá tudo bem? Não, tem todo um processo. E pensando nisso, fazendo esses material lúdicos, o que eu entendi? Que nós, adultos, nós continuamos a crescer, né, com essas mesmas dificuldades de reconhecer essas emoções. Muitas vezes nós somos adultos que a gente não estamos preparados para lidar com o medo, a gente não está preparado para viver com a tristeza e muitos outros sentimentos. Então, assim, pensando nisso tudo, eu lembrei de uma palavra que uma cliente falou para mim. Ela falou assim que muitas vezes o maior sentimento que ela tinha era de ser inútil, porque ela tentava fazer uma coisa e não conseguia, muitas vezes ela tinha medo. E quando ela falou assim, essa questão, eu me sinto inútil, e eu fiquei pensando, gente, por quê? Muitas vezes nós nos sentimos inútil, por que às vezes nós não conseguimos olhar para uma situação e ir para frente, ir adiante? E quando eu fiquei refletindo sobre isso, eu entendi que isso está muito relacionado às nossas emoções, né? Aos nossos pensamentos. E tudo que nós pensamos, nós geramos emoções. E por que você conectou uma coisa com a outra? Porque eu fiz até uma pesquisa aqui no meu Instagram, nos status, e eu perguntei para as pessoas, quem de vocês aqui que já pensou pelo menos alguma vez em empreender? Então, 88% das pessoas já pensaram em empreender e 12% não. A palavra empreender te gera medo? Então, 73% das pessoas falaram que sim, que sente medo quando fala essa palavra, ou quando pensa em fazer alguma coisa, ou quando pensa, às vezes tem um sonho de um negócio, de trabalhar, fazer alguma coisa para si mesmo, mas tem medo. Então, 73% dessas pessoas falaram que tem medo sim. E eu perguntei também qual o fator que te impedia de seguir em frente com esse desejo que você tem de conquistar o seu sonho, de ser um empreendedor, desenvolver o seu próprio trabalho. E quase 100% das pessoas responderam que é o medo. O medo. Algumas pessoas colocaram que não sabem como começar, outras colocaram que é porque não tem din-din, outras pessoas por causa da burocracia, que é muito difícil. E quando eu vi que a maioria das pessoas responderam porque tem medo, eu entendi que realmente todos nós temos dificuldades em lidar com as nossas emoções. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque muitas vezes o que acontece? Nós achamos que certo tipo de emoções a gente não deve ter. Algumas pessoas perguntam assim, como eu faço para mim não sentir tristeza? Eu nunca mais queria sentir tristeza, eu nunca mais queria chorar. Como eu faço para não ter raiva? Então, são pensamentos errados que a gente tem diante dessas emoções, porque essas emoções são básicas, elas fazem parte de nós e nós precisamos aprender a lidar com elas. Por exemplo, se tratando da criança, não tem como você ver uma criança
muitas vezes com raiva, qual que é a nossa tendência? Falar assim, ah, não fica com raiva, não fica triste, não chora. E não é assim, a gente tem que ensinar desde criança ela a entender que sim, esse sentimento existe. Então, em vez de falar, não fica triste, eu preciso falar, eu entendo que você está triste, mas isso vai passar. Eu entendo que nesse momento você está com raiva, mas você não pode agir assim. E muitas vezes, por que é interessante a gente verbalizar para a criança a emoção que ela está tendo no momento? Porque muitas vezes ela não sabe reconhecer. Às vezes ela está tão nervosa ou ansiosa e ela não sabe reconhecer esse sentimento e muitas vezes ela fica irritada, ela chora. Então, quando eu posso proporcionar para a criança esse esclarecimento das emoções e dos sentimentos, ela vai crescendo muito mais madura para lidar com as situações futuras, porque eu sei que isso pode acontecer, eu sei que eu vou lidar com situações que eu vou sentir tristeza, que eu vou sentir raiva, muitas vezes eu vou sentir alegria e tá tudo bem. Eu não devo excluir algumas emoções, porque se eu ficar tentando viver numa alegria que não tem fim, né? Ah, como eu gostaria de ser só feliz igual fulano, como eu gostaria de ter uma vida maravilhosa. Não tem como. Então, nós precisamos ter consciência de todos os nossos sentimentos. E o que faz quando eu tenho consciência de todos os sentimentos? Isso me faz um adulto maduro para buscar empreender, para acreditar em mim e buscar conquistar os meus sonhos, né? Porque o que chamou assim minha atenção na questão das respostas que eu tive no Instagram foi a questão do medo. Então, assim, são adultos que muitas vezes se sentem paralisados pelo medo. E esse medo está relacionado aos outros sentimentos, sentimentos de aprovação, muitas vezes acreditam que não são capazes, né? Não acreditam em si próprios. E isso, como eu venho falando em várias lives anteriores, que isso são crenças que nós vamos criando a respeito de nós mesmos durante os anos. E essas crenças, elas ficam enraizadas. E eu tenho uma escolha de permanecer com elas ou de encará-las e de buscar resolver. Porque da mesma forma que foi colocado em mim essas crenças negativas, eu posso trocá-las por crenças positivas, fazendo a ressignificação. E pensando nisso, e olhando vários outros exemplos, porque assim, o objetivo é fazer com que as pessoas de fato acreditem em si. Porque às vezes é muito confortável ou às vezes é até triste eu ficar numa condição onde eu olho para a pessoa, às vezes onde eu sigo uma pessoa e eu fico assistindo ela crescer, eu fico assistindo ela desenvolver e muitas vezes eu não estou fazendo isso. Ou eu estou acreditando que essa pessoa conseguiu porque tudo é mais fácil, porque ela tem patrocinadores, porque alguém ajuda, e isso não é verdade. Quando eu alimento essa crença em relação a algo que eu quero conquistar ou a algo que está distante de mim, provavelmente eu não vou ter coragem para seguir em frente e fazer. Então, assim, o objetivo dessas lives, que eu vou começar a partir de amanhã, o tema será como você pode empreender em casa. Porque se nós prestarmos atenção, a mulher, uma das conquistas das mulheres foram trabalhar fora, né? Era uma coisa que a mulher sempre procurou, direitos iguais e poder ter o seu próprio salário, né? Isso foi uma conquista muito grande. Só que a nossa realidade em si começa a ser diferente a partir do momento que você tem filhos, que você tem outras atividades e muitas vezes você não tem alguém para te ajudar. Então, assim, você acaba tendo uma rotina muito puxada e muitas dessas mulheres, elas sonham em retornar para o lar. Mas não para ser uma doméstica ou para ficar em casa, mas para elas poderem desempenhar esse trabalho em casa, no conforto, onde ela pode escolher seu horário para trabalhar. Isso eu estou dando exemplo de mulheres, mas não é só mulheres. Muitos homens
investiram em seus trabalhos em casa, muitas vezes trabalham com a internet ou abrem sua oficina, né, no local. E isso é muito interessante porque são pessoas que vão olhando para si, para sua capacidade e vão buscando conquistar algo que eles desejam, eles acreditam que são capazes e vão atrás disso. E o objetivo dessa live, gente, é mostrar para vocês e para as pessoas que isso é possível. Porque muitas vezes a gente está diante de tanta dificuldade, a gente vê tantas coisas que parece que vai ao contrário daquilo que a gente quer e a gente desiste. E muitas vezes é porque nós temos um pensamento inadequado da realidade, porque às vezes a gente pensa que é fácil demais e não é. Então, assim, nessa série de lives, o que eu vou fazer? Eu escolhi uma série de pessoas que fizeram isso, que elas primeiro pensaram, né? Fizeram uma meta, tiveram um sonho e foram devagarzinho, correndo atrás, conquistando. Alguns já estão bem evoluídas, outras já estão num processo de evolução. E qual que é o objetivo? É para mostrar para vocês que vocês são capazes. A partir do momento que vocês se propõem a fazer, vocês vão conseguir sim. Então, assim, essa força está aí dentro de você. E a melhor coisa, quando a gente quer fazer algo diferente, a gente precisa de se espelhar nessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas podem te trazer dicas e muitas informações que muitas vezes vai facilitar a sua vida. Então, por exemplo, amanhã quem vai estar comigo aqui é a Rebeca. Ela trabalha com gastronomia, ela gosta muito de fazer pães e coisas ligadas ao mundo infantil. E ela começou trabalhando fora, uma vida muito complicada, difícil, né? Com muito esforço, só que ela tinha esse desejo e algumas outras coisas fizeram com que ela buscasse trabalhar em casa, principalmente porque ela precisou de se mudar, depois teve a questão da pandemia. Então, assim, ela foi se adequando à sua realidade e hoje isso é possível, né? Hoje ela já dá cursos, ela já faz vários programas super interessantes, já é reconhecida. Então, assim, foi fácil? Não foi. Teve dificuldades, muitas, mas ela não desistiu. Então, assim, aqui nessas lives vai ter ela que trabalha com a culinária, né, com a gastronomia. Vai ter as meninas que trabalham com mesa posta na sexta-feira. Vai ter as meninas que trabalham com venda de roupas. Vai ter um amigo meu que é dono de uma oficina. Então, assim, vai ter fotógrafa. E, assim, para mostrar para vocês que quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente não tem que ficar esperando que tudo seja fácil, né? Que tudo vai dar certo. Porque muitas vezes as pessoas elas não querem fazer algo porque elas não têm o financeiro. Inclusive foi uma das coisas que algumas pessoas colocaram lá na votação, que é a questão do financeiro, porque as pessoas têm medo de investir. E quando a gente tem medo de investir, a gente fica paralisado. E isso foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Então, assim, se eu for colocar para vocês a minha experiência, que eu ainda estou engateando, tantas coisas que eu precisei de fazer, tantas decisões difíceis que eu precisei de tomar, tantos desafios que eu precisei de encarar para estar onde eu tô, vocês não acreditam, né? Então, assim, precisa de um desempenho, precisa de força de vontade e isso tudo você vai encontrar dentro de você, não é no outro, não tá lá fora, você vai encontrar dentro de você. E o interessante que eu quero trabalhar nessas séries, além de trazer essas pessoas que vão estar incentivando vocês, é também trabalhar essa questão emocional, essa questão de você saber lidar com essas informações e essas emoções básicas, essas emoções que são nossas, que nunca vai faltar e que não tem como você excluir, né? Não tem como você excluir a tristeza, não tem como você excluir a raiva. Tem dias que realmente você vai estar feliz, tem dias que você vai estar disposto, tem dia que você vai querer enfrentar algo, tem dias que você não vai querer. E o que você precisa de entender para lidar tudo com isso? Que você precisa ter um equilíbrio, que você precisa de ter equilíbrio
para você lidar, para você reconhecer as suas emoções. É uma das coisas que eu sempre falo, reconheça as suas emoções. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade se vocês têm interesse em algum assunto, em falar sobre algum assunto. E uma das coisas que eu sempre penso é que assim, todos nós que estamos aqui, desde as pessoas mais ricas que já conquistaram o sucesso, todos nós temos 24 horas por dia. E a desculpa de muitas pessoas é: eu não tenho tempo, né? Eu trabalho fora, eu tenho os filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ela coloca eu não tenho tempo como se fosse assim a razão de não prosseguir, de não conseguir, tá? O Marcos colocou assim, equilíbrio emocional, se autoconhecer. Show! É verdade, porque a partir do momento que eu me conheço, que eu sei lidar com as minhas emoções, eu vou estar preparado para isso. O Norberto tá aqui, ele é meu amigo lá de Goiânia, ele é coach, né? Então, assim, ninguém melhor que ele para ter propriedade para falar sobre isso, né, Norberto? Como é importante a gente trabalhar nas pessoas essa questão da autovalorização, dela mostrar, dela se conhecer e entender que ela é capaz, que não é um certo bloqueio, alguma coisa que vai me paralisar e as dificuldades. Porque se eu for paralisar nas primeiras dificuldades, a gente não sai do lugar. Às vezes eu fico pensando, sabe, olhando para mim mesmo, o meu exemplo, eu fico com vontade de rir, gente. É muitas coisas, porque assim, quando você tem, a gente tem que ter, eu falo assim, nós precisamos de ter objetivo, nós precisamos de saber assim, onde eu quero chegar. Porque, por exemplo, se você está indo só no caminho, você acha que esse caminho é o certo, e quando você chega lá na frente ele está bloqueado e não deixa você chegar no seu objetivo, pode ser que você queira desistir. Só que você não desiste, você simplesmente fala, olha, esse caminho para me chegar lá tá bloqueado, mas tudo bem, então eu vou passar para o outro caminho. Mas de qualquer forma, mesmo seguindo outro caminho, eu vou chegar no meu objetivo. Então, assim, eu optei em sair da clínica onde eu trabalhava, onde eu atendia, porque eu já estava com algumas dificuldades, porque eu tenho 2 filhos, então assim, a gente que é mãe, que tem essa rotina de sair de casa para trabalhar é bem complicado. Então assim, muitas vezes eu saía, ou eu deixava as crianças na minha irmã, ou às vezes eles ficavam em casa mesmo. E assim, eu não ficava bem, porque eu ficava preocupada, às vezes eu até tinha aquela sensação, nossa, eu ensino tanto para as pessoas que elas devem cuidar, né, que elas devem ter responsabilidade, e eu estava sentindo que eu estava deixando um pouco a desejar. E eu comecei a pensar, e era um sonho muito distante quando eu pensava nisso. Por que eu não monto um escritório na minha casa, né? Por que eu não faço um cantinho para mim? E na casa que eu morava, não tinha como, não tinha um ambiente que dava para mim fazer isso tudo. E o que eu pensava? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu tenho que fazer isso. Como que eu vou conseguir esse local? Só que assim, minha mente estava bloqueada para outros tipos de possibilidades, porque só estava olhando para a minha situação atual, para o local atual que eu estava. Então, assim, eu comecei a estudar, a pensar e a olhar outras pessoas, e eu falei assim, gente, se eu tô num caminho, em uma direção que ela não está dando certo, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar outras formas, eu preciso buscar outras direções para me chegar no caminho que eu quero. Então, assim, a partir daí, eu comecei a colocar no papel mesmo aquilo que eu queria fazer. Então, assim, com muita coragem, tá, gente? Porque tava, assim, totalmente fora das minhas possibilidades. Então, assim, eu comecei a sair e olhar casas, porque eu queria uma casa grande, uma casa melhor. E eu comecei a fazer isso, sabe? Com a cara e com a coragem mesmo. E olhava várias casas e o aluguéis, assim, bem altos. Principalmente para quem mora aqui em Minas Sul sabe que tá vindo empresas para cá agora, tá vindo muitas pessoas para cá. E eu
com a cara e com a coragem. Ia lá, olhava as casas, até que eu consegui encontrar essa casa aqui onde que eu tô. E assim, gente, sabe como quando parece que Deus prepara o local para você? Porque a casa tinha uma sala, tem duas salas, e uma das salas tinha até balcão. Tem até o balcão, assim, quando eu entrei, que eu olhei pra casa, eu falei, meu Deus, essa casa foi feita pra mim, tá aqui minha recepção. E assim, precisei de muita coragem mesmo pra sentar, colocar no papel. E às vezes eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir, tá muito arriscado, tá muito apertado, será que vai funcionar? Mas eu me propus, sabe? Eu falei assim, eu vou fazer. E eu conversei com a dona da casa, ela queria que eu ficasse um ano, ela queria que eu fechasse um ano de aluguel. E eu pensei, meu Deus, um ano é muito, pode acontecer muitas coisas, eu não dar certo na casa. E aconteceu outras possibilidades, né? E eu combinei com ela, eu falei assim, não, então eu vou ficar 6 meses. E com o coração assim gelado, fechei o contrato com ela, 6 meses. E depois disso, gente, eu me propus a trabalhar, a me desenvolver, a estudar, a me dedicar, sabe? A me doar muito mais no meu trabalho, nas coisas que eu faço. E eu fiquei encantada, o quanto que Deus é maravilhoso. Que depois que eu fiz isso, quantas outras oportunidades, outras portas foram abrindo. Então, assim, se eu não tivesse me dado esse desafio, e eu falei uma coisa pra mim, eu falei assim, tá, vão ser 6 meses. E nesses 6 meses eu vou ter esse tanto de gasto extra. Então, assim, esses 6 meses eu me desafio a conseguir isso. Ou vai ser um desafio bom ou vai ser um desafio ruim, mas eu vou passar por ele. Eu escolho passar por ele e ter o que falar depois, né? E fui, enfrentei. E Deus foi tão abençoado, sabe? Que as coisas vão se encaixando, sabe? Quando a gente menos percebe, tá tudo dando certo, são outras coisas boas aparecendo. E a ajuda da família também, nossa, eu tenho muito que agradecer. Cada pedacinho de tudo que eu vivo também é relacionado assim, ao apoio da minha família, à contribuição da minha família. E eu sou muito grata. Então, pessoal, se você tem um sonho, se você tem algum desejo no seu coração, a única coisa que você precisa é despertar. É você despertar, sabe, aquela vontade, aquele desejo, e muitas vezes se libertar de várias crenças que você tem. Às vezes você convive com pessoas que não deixam você acreditar que você é capaz. Às vezes você, quando criança, escutou que você é desastrado, você não consegue. Talvez muitas vezes você foi comparado com outras pessoas e a gente vai crescendo, sabe, ali de fato com aquilo. Ou talvez nem foi isso que você passou, mas assim, a vida vai fazendo com que a gente desanime, né? E hoje, gente, na realidade que a gente tá, pegou muitas pessoas de surpresa, né? Quantas pessoas que estavam com a vida assim completamente feita, tudo certinho, trabalhando, de repente tiveram que sair do trabalho, tiveram que ir para casa, ficaram desempregados com filhos dentro de casa, sem saber o que fazer. Então, assim, a realidade realmente ela não é fácil. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O que vai definir se você vai conseguir ou não? É a sua postura. É a postura diante de você mesmo, é a sua postura diante da realidade. E para isso você tem que estar bem com o seu emocional, você tem que estar bem em si mesmo e enfrentar. E uma das coisas também que eu sempre falo, nunca espere, tá tudo 100%, sabe? 100% perfeitinho para você fazer. Gente, eu tenho uma cliente que eu me orgulho muito dela, muito mesmo. Quando ela me procurou, ela estava assim com um problema emocional muito grande, muito mesmo. Inclusive, ela vai ser uma das minhas convidadas para estar aqui falando com vocês. Então, assim, ela estava com problema no casamento, ela estava no emprego que ela não gostava, estava infeliz com tantas outras coisas, tinha um relacionamento ruim com os pais. Então, assim, ela já estava numa estafa tão grande emocional que ela não estava sabendo lidar com as situações e simplesmente muitas vezes ela entrava em crise de ansiedade, em crise muito forte de choro, muitas vezes ela até desmaiar, ela desmaiava.
E quando ela chegou, quando ela foi levada até a mim, que a gente começou a conversar, e eu comecei a mostrar, sabe, algumas coisas para ela e comecei a abrir os olhos dela, para ela entender de fato o que estava acontecendo ali, que ela tinha direito e autonomia para fazer escolhas. Muitas vezes ela estava vivendo numa vida tão ruim, estava num trabalho que não gostava, sendo que ela, diferente de outras pessoas, ela tinha possibilidade. Ela tinha a possibilidade de sair de lá. Ela tinha condições para fazer isso. Então eu fui mostrando para ela que muitas vezes, muitas amarras, muito sofrimento que ela estava sentindo estava na mão dela, sair fora ou não. E quando a gente foi trabalhando, a gente foi tão incrível, sabe, esse desenvolvimento dela. E ela conseguiu pedir para sair do emprego. Ela conseguiu, assim, no início foi difícil, mas ela tomou a decisão. Hoje ela saiu do emprego, tá montando o seu próprio negócio de roupas que ela sempre quis, sabe? E mesmo com os problemas emocionais, porque ela ainda tem várias questões ainda que ela precisa resolver. E muitas vezes algumas pessoas falavam para ela: "Nossa, mas você assim, você vai tomar esse tipo de decisão, você vai assumir tal responsabilidade", sabe, gente? Então, assim, se ela fosse esperar para ficar tudo certinho, 100%, será que ela ia chegar onde ela queria, né? Será que ela já estava com a sua lojinha tudo pronta, tudo montada? Será que ela estava buscando realizar os sonhos dela? Então, assim, nós temos que ter consciência de muitas coisas, sabe? E a gente precisa ter maturidade emocional. A gente precisa de ter maturidade até para lidar com os comentários. Eu acho que um dos desafios também para a gente que quer sair do lugar, para nós que queremos fazer alguma coisa, também é lidar com os comentários, né? Porque vão vir os comentários que vão falar: "Nossa, ok, que legal, faz sim". Só que vai ter as pessoas que vão ter medo dessa posição sua. Porque talvez se você errar, esse erro pode afetar ela, entendeu? E muitas vezes por causa disso ela vai preferir te desanimar para não sobrar para ela, para não ter responsabilidade para ela. Então, assim, uma das coisas que eu falo, tá, gente, primeira coisa, tenha maturidade emocional, tenha autoconhecimento e se autorresponsabilize mesmo. Fala assim: "Eu vou fazer e se der errado, ok". Sabe? Tantas pessoas que hoje são empreendedores de sucesso faliram não sei quantas vezes. Muitas vezes e caíram, levantaram, tentaram de novo. Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante de um empresário falando que quando ele vai fazer negócio com a pessoa e quando ele vai fazer uma sociedade, uma das coisas que ele pergunta é: "Você já faliu alguma vez?" E aí a pessoa fala: "Não, nunca fali, jamais". E ele fala: "Não, então eu não quero fechar negócio com você. Porque se uma pessoa nunca faliu, ou ela é boa demais, que a possibilidade é muito difícil, ou então ela nunca tentou. Se ela nunca falhou, é porque ela nunca se aventurou, nunca tentou novas possibilidades. Então, assim, aquela pessoa que já quebrou e hoje ela tá lá em cima é porque ela tem experiência. Se ela quebrar de novo, ela sabe como se levantar. Entendeu, pessoal? O Norberto colocou assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É exatamente, né, Norberto? Que a gente não fique só no sonhar, né? Só no falar: "Ah, se eu pudesse, ah, se eu fizesse", né? Olhar para dentro de si e despertar. Amei essa frase, né? Do Jung, né? E assim, faz todo sentido e na realidade é sobre o despertar. O objetivo dessa sequência de lives que eu quero fazer com vocês é o despertar, né? Porque não adianta eu sonhar, não adianta eu planejar. Gente, sabe o que acontece? Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui, mas já aconteceu comigo. Nós entramos naquela vibe de estudar. Aí você paga um curso, aí você não consegue ir pra frente. Aí você pensa assim: "Não, se eu fazer mais esse curso é a solução dos meus problemas". Aí você vai, faz o curso, o que acontece? Você não sai do lugar.
Aí você fica esperando outra possibilidade, outra coisa, e o que que tá conhecendo? O que que tá faltando? Tá faltando você começar, você se permitir. E muitas vezes a gente não se permite porque autocobrança. Ah, se eu começar e não for legal, se eu não for tão boa, e se não deu certo? Aí entra aquela questão também que atrapalha muito, que é com o perfeccionismo. Porque, gente, a gente nunca vai ser perfeito, nunca vai ser perfeito, sabe? Quando você achar que chegou na sua perfeição, você vai entender que você ainda quer seguir mais, que tem outras coisas para você aprender, que tem outras coisas melhores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu sonho era ter meu cantinho aqui em casa, sabe? Isso aqui é o meu sonho. Só que hoje, como eu conquistei, eu já estou tendo outros sonhos. Eu já estou pensando em fazer outras coisas. Então, assim, a gente nunca vai chegar lá, sabe? Não tem como eu esperar algo de estar tudo perfeito para mim falar assim, não, a partir dessa fase agora eu vou buscar outras coisas. Entenderam, pessoal? Então, primeira coisa, se conheçam, entenda suas emoções e depois disso acredite em você, sabe? Desperte para a vida. Se liberte, sabe, dessas crenças negativas que você já escutou, sabe? Que te moldou, que faz isso que faz você acreditar que você é isso que você está hoje, sabe? Que faz acreditar que você não é capaz, sabe? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Muito tempo eu sempre sonhei em trabalhar na área da saúde emocional. Era um sonho, sabe? Às vezes eu ia consultar. Eu lembro assim de algumas vezes, sabe, quando eu tava grávida, eu ia naqueles consultórios chique e às vezes eu via, sabe, aquelas mulheres entrando, saindo, médicas, psicólogas e tudo mais. E eu ficava pensando assim, nossa gente, eu nunca vou conseguir. E isso há uns 8 anos atrás, quando eu tive a pérola, né? Então, assim, eu lembro de eu ter essa sensação de falar assim, nossa, o tempo pra mim passou, sabe? Eu pensava, já tô com 2 filhos, eu tô com tantos anos, o tempo pra mim passou, porque agora eu não posso mais estudar, agora é difícil. E eu sonhava com essa posição minha, mas eu não conseguia me ver, eu não conseguia. O pastor Eber colocou assim: o que você sabe não vale nada, o que você vale é o que você faz com o que você sabe. Nossa, perfeito, perfeito, porque, gente, que adianta eu saber, eu ter um monte de informações na minha mente se eu não faço nada com isso? Se não é um desperdício, né? E uma das coisas assim que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. Se você tem algo que você guarda para você, não faz sentido nenhum. Por que você acumula conhecimentos? Por que você faz curso atrás de curso, se você não está compartilhando, se você não está ajudando alguém, se você não está contribuindo com alguém? Eu lembrei até daquela história da Bíblia, quem me lembra das sementes, das 3 sementes que foi dada aquelas 3 pessoas, gente? Como é que é a história? Foi dada as 3 sementes para cada um e foi estabelecido um determinado tempo, o patrão ia voltar e para ver o que tinha acontecido com essas 3 pessoas, o que eles tinham realizado com essas 3 sementes. Ele deu uma semente para cada pessoa. Aí uma das pessoas plantou, conseguiu produzir mais. Gente, a história da Bíblia, eu tô falando por alto assim, porque veio aqui na minha lembrança. Eu acredito que 2 reproduziram as sementes, conseguiram muito mais, e um, com medo de perder, enterrou para guardar e ficar para ele, né? E aí, quando o chefe retornou, ele recompensou aqueles que tinham multiplicado, eles recompensou os que tinham multiplicado, e aquele que não tinha multiplicado, com medo e com orgulho, querendo ficar para si, ele retirou dele. Então é assim, nós temos aquele dom que Deus dá pra gente, todos nós temos um dom, não existe começar do zero. Quando eu aprendi isso, eu achei muito interessante, porque Deus te deu alguma coisa. Só de você falar, isso já é um dom, é um presente. Então, assim, você tem algo sim para começar, você tem sim algo para iniciar. O pastor Eber colocou aqui, cuidado com a obesidade cerebral, exatamente isso.
muitas pessoas só vai alimentando de informações, e depois o que acontece? Eles não conseguem, são tantas informações que eles ficam gordos, paralisados, né? Eles ficam paralisados de informação. Aí o pastor Hebe colocou assim, a parábola dos talentos. Então é isso mesmo. Quanto mais talento você tem, mais você distribui, mais você compartilha, mais você gera valor, mais você ajuda as pessoas, né? Então, assim, esse é um dos segredos, é uma das coisas que eu aprendi, né? Eu acredito que é o segredo do sucesso. O pastor Heber tá aqui, ele sabe disso, ele escuta muito isso. É você conseguir gerar valor, é você conseguir transformar a vida de alguém. Gente, não tem ganho, pra mim não existe, sabe? Algo maior do que eu poder olhar pra pessoa e a pessoa falar assim, nossa, através de você, se não fosse você, eu não tinha conseguido isso. E não é que não foi eu, mas eu me predispus a usar as minhas ferramentas que eu aprendi e ajudar essa pessoa, né? E se eu tivesse presa nos meus medos e presa nos meus complexos, presa nas fatalidades que aconteceram comigo, presa em tantas outras coisas, eu ia estar aqui ajudando as pessoas? Eu ia estar aqui contribuindo com as pessoas? Não ia. E muitas vezes algumas pessoas não estão sendo ajudadas porque você não está fazendo nada. Você está paralisado nas suas crenças, nas suas dificuldades, né? E por isso você não está evoluindo. Quando você não está evoluindo, você está tirando a possibilidade de outras pessoas também que poderiam estar evoluindo com o seu testemunho, com o seu trabalho, com a sua ajuda, né, gente? Por mais assim que a gente pense, ninguém me conhece, eu não ajudo ninguém, gente, isso não é verdade. Por menos conhecido que você seja, tem alguma pessoa olhando para você, tem alguma pessoa reparando seus passos, olhando o seu comportamento, e nós influenciamos pessoas da mesma forma que nós somos influenciáveis, nós também influenciamos pessoas. Então, assim, se nós somos assim, por que não influenciar da melhor forma possível, né? E o objetivo dessas lives vai ser isso mesmo, sabe? Fazer com que, através dessas pessoas que eu vou trazer aqui, que batalharam, que estão lutando até hoje, sabe? Com dificuldades, mas estão conseguindo, para servir de experiência para vocês. Porque como eu coloquei lá como eu fiz lá a enquete, lá nos status, quantas pessoas foram? Eu anotei. Foram 88% das pessoas que responderam falaram que já pensaram em empreender, mas que não empreenderam por medo, 88%. Então, assim, é um número muito grande. E essas pessoas deixaram de empreender porque não acreditam em si mesmo. E tem medo, né? Então, assim, talvez você só está precisando de um gatilho, sabe? De alguma coisinha para te despertar, como o Norberto diz. Você só está, assim, precisando daquela faísquinha para cair em você, assim, e você falar assim, gente, é verdade, sabe? Como eu vou escolher passar os meus dias? Eu tenho 24 horas igual todas as outras pessoas, e o que eu vou fazer com essas 24 horas minha? Eu vou ficar desacreditando em mim, falando que eu não sou capaz, sentindo pena de mim mesmo, ou eu vou correr atrás e superar? Entendeu, pessoal? Então, assim, o objetivo é fazer com que vocês acordem mesmo, sabe? Com que vocês olhem para essas experiências, para essas pessoas, que a partir disso vocês falam, tá, eu também posso, eu acredito em mim, eu vou amadurecer, eu vou aprender a lidar com as minhas emoções e eu também vou conquistar, né? Porque, assim, é direito de todos, mas quem busca é você. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar algum comentário antes de eu finalizar, tá? Então é assim, amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui, então, com a minha amiga Rebeca, como eu falei pra vocês, e ela vai explicar pra gente como ela fez, como ela está lidando com isso, sabe? Com essa questão de ser mãe, ser dona de casa, e tá empreendendo, tá trabalhando, tá conquistando o seu salário, sabe? E várias outras questões que nós vamos levantar aqui.
E essas lives vai ser só para as mulheres? Claro que não, gente, vai ser para os homens também. Existem muitos homens, né, como eu falei, que também estão investindo em casa e até para os próprios homens entenderem, né, o desejo das suas mulheres em investir, em fazer algo mais, né, e apoiar, sim, essas mulheres, de fato, incentivar, para que elas possam, gente, se sentir útil. Como eu falei no início da live, que uma pessoa me falou que ela estava se sentindo inútil. Então, assim, sem utilidade, eu acho que é uma situação muito ruim, você se ver nessa posição, né, de inutilidade, eu não posso servir, eu não posso contribuir. Eu já me senti nessa situação de, assim, de achar e falar assim, gente, poxa, o que eu tô contribuindo para as pessoas, sabe? Parece que tudo que eu faço não faz sentido. E muitas vezes, se você não tomar alguma atitude, você vai ficar nesse sistema e acreditar que de fato você não tem capacidade de fazer nada. A Rebeca acabou de entrar aqui, gente. Então, assim, amanhã essa live vai ser com ela. A gente vai falar sobre muitas coisas mesmo. E eu tenho certeza que vai agregar, tá? Eu acredito que se você, muitas vezes, eu fico em casa, eu não tenho emprego, tá difícil por causa da situação da pandemia, mas pode ser que essas pessoas, elas te influenciem, sabe? Elas coloquem, assim, uma sementinha no seu coração e a partir dessa live brote ideias, sabe? Brote situações para que você possa acreditar em você mesmo, para que você possa conquistar algo diferente, algo novo. A Rebequinha tá aqui e assim eu tô muito animada porque assim amanhã eu tenho certeza que vai ser uma live muito maravilhosa, sabe? A gente vai conversar sobre muitas coisas e eu acredito assim que vocês vão ficar muito animados, encorajados para ter coragem, sabe? Seguir em frente e parar de inventar desculpa, né, gente? A gente inventa desculpa mesmo. Muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Gente, sabe o que eu tava pensando hoje? Quando eu comecei a relembrar tudo que eu fiz, como foi meu processo para me estar aqui onde que eu tô hoje, eu fiquei, sabe, lembrando como que era a minha rotina quando eu não me propunha a trabalhar, a fazer algo. Então, assim, muitas vezes a maior parte da minha rotina era dormir depois do almoço, sabe? Não tinha, assim, aquela coisa, não tinha um propósito, sabe? Às vezes eu arrumava uma coisa ali, fazia um atendimento e fazia outro, mas estava faltando aquela coisa, sabe, gente? De eu encarar o novo e me propor, sabe? Teimar comigo mesma para falar assim, não, você vai fazer isso, você vai enfrentar. Porque se a gente não passar por isso, nosso corpo sozinho, ele não vai vir. O ânimo e essa vontade não vai vir sozinho, você tem que se propor. Então, assim, hoje minha rotina tá tão diferente que eu posso até querer dormir, mas não tem como. Não tem como. É muito corrido e isso fez um bem pra mim enorme, sabe, gente? Enorme. É como se eu fosse outra pessoa, e sabe, e a gente tá ligado assim o tempo inteiro. É uma sensação de conquista muito boa. A Rebeca colocou assim: quando o vento me opôs resistência, eu aprendi a navegar com todos os ventos. Realmente, é isso mesmo. É uma coisa que eu até já falei, que é o seguinte: nós não estamos no mesmo barco, porque nós temos mania de falar assim, nós somos todos no mesmo barco, mas não é verdade. Cada um está no seu barco, a sua família, quando você tem família, ela está no seu barco. Mas cada um está no mesmo barco e todos nós estamos no mesmo mar e na mesma tempestade. Só que qual que vai ser a diferença? Quem vai durar mais? Quem vai conseguir passar por essa tempestade? Quem for preparado, né? Então, assim, alguns barquinhos no meio do caminho vão afundar, né? Alguns vão parar, outros não vão conseguir passar da tempestade, mas outros barquinhos vão seguir em frente, tá? Então, assim, não acredite nessa, nós estamos no mesmo barco, tá difícil para todo mundo, você não vai conseguir por causa da situação, tá tudo mais caro, tá tudo mais difícil, gente. Não. A diferença é o capitão, tá? A diferença é quem tá liderando ali o barco. Então, assim, seja o seu líder, seja aquele líder diferente que tá disposto a fazer coisas diferentes e disposto a conquistar. Porque essa é a diferença se você vai aí passar pelas tempestades ou não. Certo, pessoal? Bom, eu acho que eu já falei demais.
Falei muito, é um assunto que eu gosto muito, assim, que ultimamente tem mexido muito com o meu coração. E a partir de amanhã, então, às 20 horas, eu estarei aqui novamente. Vou estar com a minha amiga Rebeca e a gente vai estar falando novamente sobre isso, como empreender em casa e as dificuldades e os benefícios. Tá certo, pessoal? Eu quero agradecer a todos. Passou assim uma turma muito boa aqui. E eu quero agradecer a todos que ficaram até agora pelo carinho de vocês. E aguardo vocês amanhã, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com quem você acha que vai ser interessante participar. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus e aguardo vocês amanhã.